Levantar as suas mãos e honrar a presença do Senhor nesse momento. Aleluia, Senhor. O Senhor é digno. O Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor, pelo sacrifício que foi feito. Oh, Pai, aonde estaríamos nós se não fosse pela tua graça? Aonde estaríamos nós nesse momento se o Senhor não tivesse providenciado a salvação, Pai? Oh, Pai, digno és, digno és, digno és. Oh, aleluia. Nós elevamos as nossas mãos ao Cristo que venceu, Ele é o Cordeiro de Deus, morreu, Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, aleluia. Tu és digno, Senhor, digno és, Tu és digno, Senhor, mas ressuscitou, oh, aleluia, digno és, oh, aleluia. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, por cada uma das pessoas que chegou a esse lugar essa noite, Pai. Pai, o Senhor conhece cada mente e cada coração. Pai, o Senhor conhece cada questão individual. E, Senhor, nós cremos na Tua presença e o poder da Tua presença. A Tua presença, Senhor, que despedaça jugo, que quebra maldições, Senhor. A Tua presença que restaura, que levanta o cansado, que dá vigor. Oh, Pai, por onde a Sua presença passou, nada foi o mesmo. Por onde o Senhor passou, tudo mudou, Senhor. E eu declaro a Tua presença, Pai, mudando as histórias, mudando as vidas, transformando, guiando, libertando, abrindo os olhos, Senhor. Nunca mais os mesmos a partir de hoje. Diga: eu estou no lugar do meu crescimento. Fala para a pessoa do seu lado: você está no lugar do seu crescimento. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Glórias a Deus, o único digno. Obrigado, gente. Obrigado, Ministério de Música. Eu indico a vocês que corram, bebam água bem rapidinho e volte, sente ligeiro, para vocês não perderem nada dessa mensagem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se prepare para abrir a Bíblia essa noite. Amém? Vai ser quase um estudo. Mas eu creio que vai edificar a sua vida e vai falar individualmente ao seu coração. Amém? Eu gostaria de abrir a palavra de Deus com você no livro de Mateus, no capítulo de número 24.
Mateus 24. Nós vamos ler do versículo 6 ao 13. Aleluia. Mateus 24, do 6 ao 13. Vamos ler. A Bíblia diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Fila para a pessoa do seu lado e diz assim: irmão, não tenha medo das notícias, das guerras, nem dos rumores. Ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero que você repita comigo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, querido, quando eu leio as Escrituras, e eu que nasci praticamente no berço evangélico, porque com 4 anos de idade minha família se converteu, e eu já passei a conviver isso a minha vida toda. Eu sinceramente, em todas as estações que eu vivi no evangelho, eu nunca vivi uma estação onde tão pouco falamos da volta de Cristo nas igrejas. E é muito lindo virmos a um culto de Santa Ceia, lembrar da morte e ressurreição de Cristo, e esquecermos que aquele que morreu e ressuscitou disse: eu vou voltar. E é Ele quem diz aqui. É o próprio Cristo que fala aqui nesse texto em Mateus, que fala: olha, será dessa maneira. E quando vocês ouvirem falar disso, e quando acontecerem estas coisas, não é o fim ainda. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados. E vivemos, querido, um tempo onde a igreja se comporta de maneira tal, e de uma forma cautelar, a exercer um evangelho que agrade a todos e não gere calúnia e defamação. Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome vos perseguides e caluniarem. Sabe, querido, vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu desço do púlpito e a minha mensagem, aquilo que eu preguei, porque eu praticamente, vocês vão ver como um culto como hoje, eu vou ler a Bíblia, e eu praticamente não recebo elogios, e depois fico sabendo até que tem reuniões para achar ou desachar o que foi dito. Mas eu fico feliz, querido, porque se você discordar de algo, você vai ter que discordar de Deus, porque está na palavra. Você está aqui? E olha só o que a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós. Aqui diz que ele vai voltar, mas não é o fim ainda, devido a essas guerras. Quando eu cheguei, olha só, eu estava estudando essa mensagem em casa, orando por isso, dizendo: meu Deus, isso num culto de Santa Ceia, Senhor. Aí eu chego, como é o nome mesmo do profetinha Júnior aqui, que eu esqueço?
Hã? Pedro, nome do meu. Aí Pedro, eu vou falando com o povo, aí pego na mão de Pedro, aí Pedro me disse o quê? Pedro vira para mim e disse assim: pastor, o senhor está vendo as notícias? Olha, pastor, só é guerra em cima de guerra, é problema, é coisa ruim em cima de coisa ruim. O que é que o senhor acha, pastor? Eu disse: Pedro, a escritura diz que vai piorar. Não foi, Pedro? A palavra diz que vai piorar. Mas nós vemos para a igreja, queridos, ser motivados de uma maneira contrária ao que as escrituras dizem. A gente quer ouvir: vai só melhorar, você vai ficar rico, você vai ficar famoso, você vai ter tudo que você quer. E a Bíblia dizendo: você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Deixa eu dizer, querido, eu não creio que Deus me chamou para ser animador de plateia. Eu sou chamado para pregar a verdade. E a verdade diz que na igreja não existe para agradar a todos. A igreja diz, ela existe para apontar e ser o bote salva-vida de um mundo perdido. Aleluia. E o que eu vejo que ele diz no fim aqui: perseverar até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim será salvo. E essa questão da perseverança me chama muita atenção, porque eu vejo muito esse aspecto. A graça que aprendemos e foi revelada a nós, que nos salva, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, isso é muito bom. Mas, querida, a graça que nos alcança e nos tira do pecado, ela também é a mesma graça que nos capacita e nos empodera a não viver pecando. A graça me salva, me tira do pecado e me coloca no lugar de santidade e me condiciona a andar em santidade. E a Bíblia está dizendo: aquele que perseverar, salvo, porque eu sou salvo. Mas se ele diz que quem não perseverar não vai ser salvo, isso significa que essa condição, ela pode mudar. Se ele diz: o que perseverar até o fim será salvo, é porque tem os que não perseveram. Tem os que começam e não continuam. E quantas coisas na nossa vida, querido, ainda mais em um mundo como hoje, nós estamos começando e não estamos continuando. Eu vejo esse princípio da palavra de Deus, da perseverança, se aplicar em qualquer negócio e modelo da nossa vida. Porque os princípios divinos, se aplicados em qualquer área da nossa vida, querida, ela transforma, ela muda e ela vai trazer os efeitos de eternidade para a terra. E aqui a Bíblia diz que o próprio Cristo está falando sobre perseverança. E mesmo ele está falando aqui, e a gente vai continuar nesse tema de fim dos tempos, porém eu quero destacar, antes mesmo de eu mergulhar nisso, sobre esse princípio de perseverança. Porque ao longo da minha vida e dos aconselhamentos que eu tenho tido, acerca de tantas coisas, empresas, casamentos, famílias, ministério, eu noto que uma das maiores dificuldades do ser humano de alcançar o resultado que a Bíblia e Deus quer para nós é a perseverança. Eu fico olhando para a minha própria vida. Um dos meus primeiros empreendimentos foi uma pastelaria. Eu me lembro a gente passando um momento difícil e eu comprava os pastéis em uma mulher que fazia, eu gostava do pastel dela. Um dia eu fui lá e disse: olha, eu estou precisando trabalhar. Lá no meu bairro ninguém vende pastel. Eu tinha por volta de uns 18 anos de idade, né, Aline? Era, Ana Beatriz tinha 1 ano. Eu tinha 18 anos de idade e eu fui lá em Muquinha. Meu primo está ali. Eu disse: Muquinha, pastel da Muquinha, tu me fornece esses pastel para eu vender lá no outro bairro? Eu compro um tacho, eu monto tudo. E eu comecei a comprar aquele dia, aquilo começou a dar certo. E quando eu olho para trás hoje, talvez, e eu passo, eu vejo, sabe, naquele tempo vendia pastel e coxinha, quem queria dar um jeito de sobreviver. Aí hoje nós olhamos, quem continuou perseverando vendendo pastel e coxinha, e botou rei da coxinha, indústrias de coxinha, coxinha, é pastel. Eu disse: meu Deus, seria o empresário dos pastéis se eu tivesse perseverado. O que de
diferente tem entre alguém que chega lá e alguém que não chega, querido, é justamente a perseverança. Porque começar, às vezes todo mundo começa. Agora, perseverar, nem todo mundo persevera. Eu conheço pessoas que foram casadas 3 vezes, 4 vezes. Demorou 4 vezes para entender que o problema não é simplesmente a pessoa. Sempre a pessoa diz, não, pastor, não deu certo, porque a pessoa sempre é a pessoa. Irmão, a não ser que você case com um ET, que estão aí já dizendo que tem, você vai descobrir que ser humano, pessoa, são problemáticas. Aí você passa 10 anos com uma pessoa, aí você diz, não, vou trocar de pessoa, para me encontrar outra pessoa com outro problema, porque esse eu abusei. Só muda de problema, querido, de endereço, porque todo mundo tem. Aí quando o casamento começa a dar certo, porque eu digo isso de estatística de conversa, vamos lá, agora esse terceiro teu, deu certo, né? Deu. É porque essa pessoa é muito boa. Essa pessoa é muito boa, que é porque tu está em Cristo, rapaz. É porque tu aprendeu os princípios, é porque tu está perseverando na palavra. É porque finalmente você encontrou o antídoto. O antídoto é permanecer até o fim. É por isso que até que a morte vos separe. Ah, mas não gostei. Problema seu. Casou porque quis. Agora você vai perseverar até o fim. Ah, pastor, minha cruz. Problema seu. Carregue, não é isso mesmo? Você está aqui? Ou seja, você vai ter que perseverar. Mas não, nós botamos na nossa cabeça que a gente pode trocar a qualquer momento. Estou chateado com o meu líder, vou sair dessa igreja. Já achei isso. Achei. É o quê? É um grilo dentro do som? Vou sair dessa igreja, porque estou chateado, porque meu irmão me feriu, porque meu irmão fez isso, porque meu irmão fez aquilo. Nós temos que ter cuidado, irmão. Porque nesses trocas e trocas, nessas chateações, e a gente pensando que sem perseverança, a gente vai conseguir chegar no final da carreira, que Deus quer que chegamos, você nem vai perceber, você vai trocar de céu para inferno. Porque a Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você está aqui? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Aí o pé está doendo, me chateei com o pé, vou arrancar o pé. Não é assim que funciona. A Bíblia diz, você vai perseverar. Eu já vi pessoas mancas, ó. Está manca, mas está perseverando. Se vire. É melhor chegar manco no reino do céu do que ir inteiro para o inferno. Porque o inferno é uma realidade. E o povo está com medo de falar isso nas igrejas. Aleluia. Olha só. Em tudo que eu vivi. Aleluia. Eita. Agora chega. Olha. Glórias. Amém. Em tudo que eu vivi, querida, eu pude provar que a perseverança, ela é um princípio aplicável em qualquer área, ela vai funcionar. Tem pessoas que trocando de igreja, eu estava falando isso com a minha liderança, explicando para eles, vocês já perceberam que uma pessoa, geralmente, que ela é uma bênção em uma igreja, ela é uma pessoa que ela já passou por várias igrejas e não prestou, e nenhuma igreja prestou para ela. Aí ela chega aqui, pastor, eu estou chegando aqui nessa igreja, porque a que eu estava, o pastor isso, a igreja isso, os líderes isso, tudo não presta. Tudo não presta. Aí eu viro logo para a Aline e digo, e aí essa pessoa, eu digo, de duas uma, ou ela vai aprender que aqui também não presta, e ela vai falar de nós, ou ela vai perseverar onde não presta até prestar. E aqui sai daqui porque diz que aqui não presta. Vai descobrir na próxima igreja que lá também não presta. E vai ter que obedecer e se submeter lá até prestar. Você está aqui?
Porque a questão, irmão, é os princípios. É submissão. É perseverança. É como ferro afia o ferro. Mas não. A gente quer estar trocando. Me chateei. Eu queria mesmo era ser a discípulo de Jesus. Se fosse Jesus pregando, pastor. Se fosse Jesus o líder dessa igreja mesmo, eu ficava. Sabe que se Jesus fosse o líder dessa igreja, ele estava dizendo aqui agora? Ele estava dizendo assim, ó, renuncie tudo que vocês têm, siga-me. Aquele que não renunciar tudo que tem para me seguir, não pode ser o meu discípulo. Jesus falou isso. Mas a gente fala um negócio desse, o pastor está soltando indireta. Vou sair dessa igreja. Porque na outra igreja o pastor não solta indireta no púlpito. Aí a pessoa vai com esse pensamento para outra igreja. Aí quando o pastor começa a conhecer a pessoa que ele começa a pregar, a pessoa diz, está soltando indireta para mim. Todo pastor solta indireta. Irmão, qualquer coisa que a gente for pregar na palavra, vai pegar em alguém. Se eu falar de mentira, vai pegar no mentiroso. Se eu falar de adultério, vai pegar nos que adulteram. Se eu falar de... Tudo que a gente fala de rebeldia, vai pegar nos rebeldes. Aí o rebelde fica todo se contorcendo, está falando de mim, soltando direto. Eu estou pregando a palavra. Eu vou ter que fazer outra Bíblia. Você está aqui, irmão? Porque a palavra, irmão, ela existe para nos adverter. Veja quando Jesus prega, ele diz, gente, ei, não é fácil não, vai piorar. E quando estiver ruim, ainda é só o começo. Olha, que notícia boa, Jesus é maravilhoso. Eita, aí nós saímos de uma pregação como essa de Jesus, aí comentando lá fora, Jesus pregou sobre isso. Menino, tu viu, eita que culto poderoso. Jesus disse que nós vamos ser perseguidos. E rumores e guerras é só o começo. Pense que eu estou com expectativa. Estou crendo nisso. Você está aqui? Mas vamos continuar. Mas eu queria realmente fazer esse parênteses, querido, para você entender que esse princípio da perseverança aplicado em qualquer área da sua vida vai funcionar. Persevere com sua família, persevere no seu trabalho, persevere no seu ministério, porque senão você vai descobrir que trocar não vai adiantar de nada, você só vai descobrir que para dar certo, você vai ter que perseverar. Aí você aborta de onde você está para começar do zero? Não, querido, persevere. Toda vez que o diabo, irmão, ele quer interromper um processo, ele faz uma nova oferta. Porque eu estou tocando tanto numa situação de igreja, Deus sabe. Pode ser que tenha um chegando e outros indo. Mas deixa eu dizer para você, eu nem ia falar sobre isso. O diabo, ele oferece, ó. Você está lá dentro de uma igreja, mano. Eita, igreja maravilhosa, povo maravilhoso. Meu Deus, eu estou como que no céu. Aí daqui a pouco começa a descobrir as coisas, começa a chatear por uma coisa que não gostou, começa a ser cobrado para chegar cedo no culto. Eu não gosto, esse pastor gosta que a gente chegue cedo no culto. Eu vou num culto quando aí o culto está marcado, eu vou numa igreja onde o culto está marcado para as 7 e começa às 8. Tudo ele quer trocar. Tudo ele quer mudar. Mas aí o que é que vai acontecer? Ele um dia vai ter que ficar lá até chegar o dia da chateação e ele ser tratado também. Porque vai chegar. Você está aqui? Não é à toa que está escrito, suportai-vos uns. Olha, para que essa instrução se não ia chegar um momento que a gente ia ter que se suportar? Tem hora, meu irmão, vou lhe dizer. Ah, pastor, tem hora que o senhor viu, tem hora também que você viu. Tem hora que eu estou lhe suportando. Tem hora que eu disse, eu estou naquela palavra sua. Daquele jeitinho, para eu não perder minha salvação. É. Irmão, não é brincadeirinha, não. Aí não, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair dessa... Não vou ser mais pastor dessa igreja, não. Para eu ser pastor de outra igreja, para eu ter que suportar do mesmo jeito. É tudo do mesmo jeito. O único pastor que não é chato é aquele que não te conhece. O único que não pega no teu pé é o que não te pastoreia. É o pastor que tu escuta pelo YouTube e acha a mensagem dele uma maravilha. Ele não sabe quem tu é. E nem tu sabe quem ele é, né?
Tu já comeu 1 quilo de carne com ele, que nem os irmãos comeu ontem? Tá salgada, gaúcho? No ponto. Amém, gente? Mas eu quis descontrair um pouquinho, porque agora nós vamos entrar na parte boa da mensagem. Amém? Então, toda vez que o diabo, ele quer interromper um processo seu, ele oferece uma nova opção dentro daquilo que você quer. Ah, eu quero uma família feliz, aí a minha tá ruim. Aí aparece outra mulher, ou aparece outro homem. Aqui, ó, com essa aqui tu vai dar certo. Aí Jesus está lá, ó. Jesus, rapaz, eu vou dizer, nossos cultos estão precisando ficar avivados igual a esses. Aí Jesus está lá, buscando o quê? Salvar o mundo. Mas qual era o processo? E a morte de cruz, né? Aí o diabo chega para Jesus, leva lá Jesus no monte e diz: ei, Jesus, precisa de cruz não. Tu se prostra aqui, ó. Salta essa parte do processo de cruz. Negócio de cruz. Tu se prostra diante de mim, eu te darei as nações. Não é isso que tu veio buscar? Eu te dou de outro jeito. Toda vez que o diabo, irmão, ele quer interromper um processo, ele oferece uma nova proposta. Mas Jesus, ele conhecia a palavra, ele conhecia os princípios. E o que foi que ele respondeu? Cai fora, Satanás. Está escrito, somente diante do Senhor se prostrará. Só a Ele prestará culto, prestará honra. Você está aqui? Sempre vai vir, querido, um novo modelo, uma nova forma, uma nova aplicação. Mas, querido, não tem novo princípio, ele não muda. Precisamos perseverar na verdade. Aleluia. Deixa eu me encontrar aqui. Aleluia. O assunto central das Escrituras, querido, é a volta de Cristo. É um dos assuntos centrais das Escrituras. É o retorno eminente de Jesus. É a vinda de Jesus. E eu quero ler com você o que está escrito em Romanos, no capítulo de número 13. Romanos 13. Ele diz: a noite está chegando, no verso número 12. A noite está chegando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comporte-nos com decência, como que age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença, inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha só o que o apóstolo Paulo aqui está advertindo a igreja. Diga, ele está falando para a igreja. Aí você pergunta: pastor, e nós praticamos essas coisas? Paulo está dizendo: se vocês não praticam, não fique nem bolando na cabeça um jeito de praticar, porque o dia está chegando. Olha o que ele está advertindo a igreja. Olha as pregações deles. Eu vou te mostrar várias aqui.
Olha as mensagens dele, está dizendo, gente, ei, se liguem. O dia está chegando e ele vai vir. E se ele encontrar vocês dessa maneira, vocês vão ficar. Mas eu cultuei. Mas eu fui para os cultos. Mas vai ficar. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Querido, é muito sério isso. É muito sério isso. E a gente não pode ficar brincando. Eu acho que os pastores têm uma responsabilidade de advertir a igreja. Nós não podemos ficar brincando de ser igreja, brincando de ser crente, brincando de eternidade. Por quê? Porque o fim está próximo. O fim está chegando. O fim é iminente, irmãos. Aleluia. A Bíblia vai falar também em Lucas 21, do 34 ao 36. Coloca aí. Lucas 21, do 34 ao 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações dessa vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como armadilha. Pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Você vive na Lua? Você vive em Marte? Então, meu filho, em vez de você se preocupar dos ET dos Estados Unidos, se preocupe com você que vive sobre a face da terra. Ah, porque tem um ET. Irmão, se tiver ET, o problema do ET com Deus é outro. Eu sei de uma coisa, comigo é isso aqui, ó. Pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Segura aí, não tira não da tela não. Estejam sempre atentos. Sempre. Não, pastor, mas não sabe qual dia. Justamente, se você não sabe, é melhor você estar ligado o tempo todinho, não é não? Porque, irmão, pastor, mas assim, os sinais, pode ser, eu não acredito que ele, meu irmão, ele pode vir a qualquer momento, e se ele não vier a qualquer momento, tu também pode ir a qualquer momento. De qualquer jeito, essa parte final aqui, ó, é o que você deve querer, e possa estar em pé diante do Filho do Homem. De qualquer forma, esse encontrinho aqui é certo. Seja você esperando ele vir, seja você indo primeiro, pode acontecer a qualquer momento. O cara pode estar aqui, ó, tocando, pregando como eu. Como Paulo diz, rapaz, eu mesmo preferia já estar lá. Mas por amor a vós, eu permaneço aqui para pregar para vocês, para falar a verdade para vocês. Porque eu não tenho mais amor à minha própria vida, a essa vida natural. Sabe, querido, Deus, Ele espera de nós uma preparação. Ele espera que nós tenhamos consciência total do que Ele fez. E que Ele vem. O retorno de Cristo, querido, é uma verdade eminente. Uma verdade que não tem como escapar. A Bíblia diz em Atos, no capítulo de número 1, verso de número 9 ao 11.
Falei que a gente ia ler muito a Bíblia hoje. Atos 1, 9 a 11. Diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Aleluia. Como foi que eles viram subir? Vindo. Não foi? Indo sobre as nuvens. Ó, indo. A Bíblia diz que ele foi indo, até desaparecer. A Bíblia diz que ele voltará do mesmo jeito que a gente viu ele subir. Que os discípulos viram subir. Se ele subiu assim, como é que ele vem descendo? Assim. Deixa eu dizer, irmão, ele já está vindo. Do mesmo jeito que ele foi, ele está vindo. É isso que ele está dizendo. Por que vocês estão assim? Ele vai voltar. Aleluia. Rapaz, ficou um negócio estranho aqui agora, viu? Deixa como estava mesmo. Depois nós ajeita isso. Aleluia. Deixa eu continuar um pouco mais aqui. Quanto tempinho que eu tenho ainda. Vamos nós. O reino de Deus, irmãos, não é só sobre o começo, sobre aceitar Jesus. É sobre perseverar. É sobre continuar. Sobre permanecer. Jesus, ele fala muito isso em Mateus. Ele fala também quando a Bíblia vai falar sobre a parábola das virgens. A Bíblia, quando fala da parábola das virgens, querido, eu queria abrir com você. Mas não vai dar tempo eu abrir em todas as passagens. Mas ele vai trazer sobre essa situação de cansar, de esperar. E a gente vê que quando Deus trata disso, ele fala que 5 virgens se cansaram, não é assim? E adormeceram. Cansaram de quê? De esperar. E o problema está justamente aí. A perseverança é justamente o combustível que a gente precisa para não cansar de esperar. Precisamos perseverar. E quando eu leio as escrituras, Virgínia, eu fico olhando assim e dizendo, meu Deus, toda geração tem a esperança que o Senhor volte. Não é assim? E passa outra geração, e passa outra geração. E eu fico vendo que tem pessoas, não voltou nas outras, então eu não vou me preocupar. Pode ser que ele nem volte nessa, pastor, eu vou Mas aí onde está o perigo? Porque se as escrituras nos advertem a sempre estar esperando, é porque, irmão, pode ser a qualquer momento. E mesmo aquela geração que ele não voltou, já foi. De qualquer forma, o ideal é que a gente esteja preparado. Em Efésios 5, no capítulo 25 ao 27, olha o que a Bíblia diz. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da
desobediência. Você consegue notar, irmãos? Verso de número 27. Efésios 5, 25. Bota no verso de 25. Efésios 5, 25. Continua lá. Aleluia. Efésios, capítulo de número 5, verso número 25. Maridos. Aí ele continua no mesmo texto. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. E apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Quando a palavra de Deus vai se referir a como marido, ele deve tratar a esposa, ele compara isso ao tratamento de Jesus à igreja, e ele diz aqui, ó, no 27, como a igreja deve estar no momento do casamento. Então isso significa dizer, irmãos, que quando nós reunimos como igreja, nós se reunimos para nós se ajustarmos e se prepararmos para o noivo. Ó, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Então o que nós precisamos fazer como igreja? Buscar a santidade. Buscar essa preparação. Buscar estar pronta. Para quando Jesus voltar, não ser igual aquelas virgens cansadas. E aí, bora, chegou o dia. Não está pronta não, cansamos. A gente não pode se cansar, irmãos. Não podemos se cansar do preparo. Aleluia. Lucas no capítulo número 21. Verso de número 34. Lucas 21, 34. A gente leu isso. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Diga, eu tenho que ter cuidado. Tenham cuidado, irmãos, para não se sobrecarregar com as demandas naturais e se esquecer do que é eterno. Se esquecer da vida eterna. Já é hora, irmãos, de despertar desse sono. E sabe o que é que acontece quando o cansaço vem? Ele falou lá onde a gente leu no início. Ele diz, vai vir falsos profetas, com doutrinas. Porque o cansado, ele quer ouvir palavras que, dê um ânimo. Eu estou cansado de perseverar. Aí o que é que acontece? Começa a surgir doutrinas, como já surgiu. Doutrinas da expiação, doutrina do purgatório. Qual a doutrina do purgatório que existiu? E os protestantes, começando por Martinho Lutero, veio realmente a bater de frente com isso? Não. Que negócio de não ter chance. Se a pessoa morrer toda errada no pecado, vai para o purgatório. Aí passa um tempo no purgatório, passa, não é assim? Paga os pecados, sofrendo lá, e depois vai para o céu. Ou seja, um jeitinho, né? Parece um jeitinho brasileiro, né? Só que na parábola das virgens, o que é que a Bíblia diz? Que a porta se fecha. A porta fecha. A porta da graça está aberta, meu filho. Mas quando ela fechar, tem jeitinho não, viu? Aí a pessoa está cansada. Aí vem mais uma doutrina, a doutrina espírita. Que nada. Tu reencarna quantas vezes for preciso, até tu vem como um sapo.
para ser esmagado como um carro. Por um carro para pagar teus pecados. Mas tu vai para a luz. Até ter um céu de luz. Não existe, irmão, nenhuma doutrina que sustente. Isso são falsas doutrinas de falsos profetas. Doutrinas mentirosas, doutrinas demoníacas. Para de alguma forma querer dizer assim, rapaz, vai vivendo aí. De qualquer jeito vai ter outro jeito. Cheio, irmão, não vai ter outro jeito não. O jeito que tinha Jesus já deu. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu e Ele te perdoou. E a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcança misericórdia. E Ele diz, pronto, deixou, aceitou, alcançou a misericórdia, persevere na misericórdia. Foi pela graça, persevere na graça. Persevere. Precisamos estar preparados. Uma das coisas que eu mais ouvi na minha infância e que eu não escuto mais é a palavra Maranata. Eu não escuto mais essa palavra dentro da igreja ou fora dela. Mas Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Estamos vivendo em um tempo tão concentrado em nós mesmos, queridos, em nossos próprios desejos e metas naturais, que perdemos a alegria e o amor pela volta de Cristo. A Bíblia diz, Hebreus 9, 28. Primeiro Filipenses 3, 20. Coloca aí. Filipenses 3, 20. Depois Hebreus 9, 28. Aleluia. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos? Diga, de onde esperamos? Diga, eu espero. Essa parte aí de esperamos foi o que está se perdendo. Ninguém quer esperar mais o céu, não. Esperamos os céus ansiosamente, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que o povo está sofrendo de tanta ansiedade desses tempos? Porque trocou a ansiedade do céu pelas coisas do mundo. Quem vive ansioso por Jesus, meu filho, não tem tempo para ansiedade natural, não. Não tem espaço. Quando você se preenche de uma expectativa de onde você é de fato. Donald Trump devia ler mais esse texto. Ele ia saber que o ZT está dentro das igrejas. Se minha cidadania é do céu, eu não sou da terra. Então minha expectativa não está aqui, minha expectativa está lá. É por isso que o Senhor de lá diz, ei, não junte tesouros na terra. Para que tu juntar? Tudo que tu tem aqui deve ser para gastar aqui, meu filho. Principalmente para indicar o céu para outras pessoas. Porque aqui vai passar. Agora o que você vai construir lá é eterno. Em Hebreus 9, 28, a Bíblia diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. Diga uma única vez. Diga uma única vez. Ei, irmão, só foi uma vez, não tem outra chance não. Vai reencarnar? Vai não. Descorpite-ozinho aí. Ou tu vai com tripitude para o céu, ou com tripitude para o inferno. Não tem boquinha não, conversinha não. Uma única vez para tirar o pecado de muitos. Você vê, por que de muitos? Porque nem todos aceitam. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. A salvação, diga, a salvação é aos que aguardam. A salvação é para quem aguarda. Quem aqui aguarda?
Quem não aguarda, eu só lamento. 2 Timóteo 4:8. Quem está falando é a Bíblia. Aí você vê o tanto que a Bíblia fala disso. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meu Deus. Eu amo a Jesus. Eu amo isso. Você ama a vinda dele? Você ama pensar na cogitação que ele pode chegar agora? Jesus chegar agora, ou então tu ir agora? Não tem. Que minha meta é o carro. Que minha meta é a faculdade. Que minha meta é o casamento. Que minha meta, a tua principal meta é para ser o céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas viram demais coisas quando você coloca o seu amor na vinda de Jesus. Quando você coloca a sua expectativa na vinda de Jesus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Não adianta, querido, você cear. Não adianta você praticar uma religiosidade por causa que, porque todo mundo vai para a igreja no domingo, eu vou. Domingo é o dia de agradecer a Jesus. Ei, irmão, para de ser religioso. Começa a buscar o Senhor pela verdade que transcende a religião. Eu não aceitei uma igreja, irmão, eu aceitei Jesus. Eu sou a igreja porque eu sou de Cristo. Eu não sou de Cristo porque sou da igreja. Eu sou de Cristo e por isso eu faço parte da igreja. Minha expectativa, querido, essa deve ser uma reunião de quem tem expectativa no céu. Enquanto está todo mundo na expectativa se o Brasil vai ser hexa, eu estou na expectativa se Jesus volta antes do hexa. Eu quero lá saber quem é que vai ser artilheiro de Copa. Eu quero saber quem vai ganhar a Copa. Eu quero saber se Jesus está voltando, irmão. Isso quer dizer que a gente não pode brincar, se divertir, torcer, mas sem perder o sentido. Ei, eu sei que você é crente. Quando a energia que você botar para vestir uma camisa do Brasil, seja para vestir a camisa do Evangelho. No dia que você investir, o que você investe nas suas férias, no seu carro, na sua casa, na sua empresa. E eu estou falando de investimento só financeiro não. Eu estou falando de tempo. Eu estou falando de zelo. Eu estou falando de amor. No dia que você amar a Cristo, do jeito que você ama as coisas, ou até mais, porque tem que ser mais. Aí, você vai começar a saber o que a Bíblia espera de você, como aquele que foi salvo, como aquele que saiu das trevas e foi para a luz. Porque quando está no mundo, não tem vergonha de correr atrás de trio elétrico, de comprar abadá, de tomar cachaça. Mas quando aceita Jesus, para que isso? Por que não? Quantas vezes tu não maratonou numa festa? Quantas vezes tu não maratonou bebendo? Quantas vezes tu não maratonou uma série na Netflix? Por que tu não pode vir fazer uma maratona servindo a Cristo? Na expectativa que Ele volte. Porque, bota aí a imagem da festa que a gente vai fazer aqui, do fruto. Bota aí a imagem da festa do fruto. Quando a gente pensa em fazer um momento como esse aqui, irmão, a gente sabe por que a gente faz isso aqui? Na expectativa que venha gente que não é salvo para ser salvo. Porque a gente está esperando Jesus voltar e a gente quer que o mínimo possível se perca. Pode ser que um amigo, um filho teu venha para um lugar como esse, e num lugar como esse ele encontre Jesus. Enquanto nós estamos preparando isso, estão preparando o São João do Vale. Lá
Muitos crentes vão se desviar, muitas famílias vão se acabar. Estão distribuindo aí, um negocinho para as meninas não engravidar de 14 a 19 anos, né? Aplicando aí anticoncepcional, que é tipo um chipzinho, um negócio que bota no braço, né? Um hormônio aí. Por quê? Por causa das festas. Porque sabe que vai ser o quê? Prostituição, vai ser o que não presta. Aí tá lá o inferno todinho sentado numa mesa, projetando como é que vai botar todo mundo no quinto dos infernos e os crentes achando bonito, dizendo que espera Jesus. Irmão, se a gente espera verdadeiramente Jesus, a gente deveria estar correndo. Porque os discípulos daquela hora, na esperança de Jesus, sabe o que ele dizia? A gente precisa pregar, a gente precisa dizer ao povo que se arrependa, que vá para os pés de Jesus. Mas o povo está achando, não, que a Bíblia diz que a vinda de Cristo é semelhante à arca de Noé. Depois que a arca fechou e o dilúvio desceu, não teve negocinho de segunda chance não. A chance é agora. E se tem alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus, sempre que ia para uma igreja, escutava uma mensagem, achava, para que eu tenho que ir lá na frente? Para que eu tenho que levantar a mão? Você tem que levantar a mão e ir à frente e confessar a Jesus, querido. Não é para aceitar uma igreja não, é para aceitar a Cristo. E tem que ser na frente de pessoas? Lógico, Jesus morreu na frente de pessoas. Ele disse sim para mim e para você na frente de pessoas. Ele nos perdoou na frente de pessoas. Por que então queremos recebê-los escondidos? Não, eu tenho Cristo. Ninguém precisa saber. Cristo morreu para todo mundo saber. Quando você aceita, pastor, vão tirar foto minha? Vão. E era melhor que tu botasse na capa do teu perfil. E agora é crente, sou de Jesus. Tu que era pecador, esse mesmo que era pecador. Porque ele não veio para os bons não. Os bons não precisam de médico não, ele veio foi para os ruins mesmo. Igreja não é reunião de gente boa, não é reunião de gente ruim que sabe de quem precisa de quem é bom para ficar bom. Precisa de Jesus que é santo, que nos santifica, que nos purifica. Se você é essa pessoa, querido, que sabe, que nunca reconheceu Jesus publicamente, ou está afastado dos caminhos dele, e precisa reativar isso, precisa confessá-lo publicamente, não espera o próximo culto. Tu não sabe se vai ter próximo culto. Levanta a tua mão agora e eu vou orar por você. Tem alguém que deseja aceitar Jesus? Eu vejo uma mão levantada. Aleluia! Tem alguém? Tem mais alguém? Se você não aceitar Jesus, você pode vir aqui à frente, irmão, para a gente orar. Se você não aceitar Jesus, você vai aceitar quem, meu filho? Aleluia. 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 É isso mesmo. O cara tem que subir no púlpito e mostrar a cara. Quando você faz isso, meu filho, a Bíblia diz que é a festa no céu. Onde é que você já fez uma coisa na sua vida que não deu nada para ninguém, você está recebendo, e porque você está recebendo, o povo se alegrou desse jeito, ó. Querida, a festa no céu, quando alguém reconhece Jesus. Vamos orar por ele. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e a partir de agora eu decido te seguir, te obedecer por toda a minha vida, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, amém e amém. Tá feito. Parabéns, meu irmão.
irmão. Nunca mais o mesmo. Aleluia! Glória a Deus. Eu convido você a se preparar. Nós vamos ter um momento de Santa Ceia agora. E eu tenho certeza que você não vai cear da mesma maneira depois de ter entendido essas verdades. Sabe, querido, ele falou assim: vocês vão tomar do cálice, beber do pão, e vocês anunciam vocês anunciam a Cristo dessa maneira. Aleluia. Lucas 22. Verso número 19. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O irmão que aceitou Jesus já pode pegar o cálice dele. Pastor, para pegar o cálice e comer, não tem que se batizar primeiro, não? Me mostre na Bíblia. Mostre na palavra de Deus onde é que tem esse roteiro. Eu lhe pergunto uma coisa: ele aceitou Jesus, não aceitou? Se Jesus voltar agora, ele vai salvo ou não? O que é mais importante, o pão ou a salvação? Se o que é mais importante ele já recebeu, quanto mais a ceia. Porque isso aqui não é conquistado por um rito religioso, não, irmão. Isso aqui foi conquistado por Jesus na cruz. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele está apto a participar da Santa Ceia. Aleluia. E ele diz, 20, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Diga, foi um favor. Favor não se compra. Favor não se merece. Favor não se conquista. Porque é favor. Se fosse conquistado, se fosse merecido, não era favor, era pagamento. E Jesus não nos devia nada. Aleluia. E da mesma forma como Jesus fez, eu queria chamar o Wilson, Virginia, nós vamos orar pelo pão, depois pelo cálice. Pegue seu pão nesse momento. Representa aquela ceia. Vamos orar. Aleluia. Pegue seu pão. Senhor, nós te damos graças por esse pão que iremos comer nessa noite, representando o corpo de Cristo. Somos tão gratos, Pai, pelas tuas misericórdias que tem nos alcançado, pelo teu favor que tem sido derramado sobre nós todos os dias da nossa vida. Que possamos comer esse pão como um memorial das tuas pisaduras, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, por mim e por toda a humanidade. É um privilégio, Senhor, todos os meses fazer esse momento para nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Podem comer o pão.
Da mesma forma, nós temos um cálice na mão com o suco de uva que representa o sangue derramado. Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo sangue derramado na cruz. O sangue que nos limpou, pagou o nosso pecado, nos salvou. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Nós somos gratos porque temos a possibilidade de nos achegar ao Teu trono sem culpa e sem pecado, por conta do sangue que foi derramado. Em nome de Jesus, amém. Todos podem beber. Aleluia! Vamos se alegrar. Aleluia! Que palavra poderosa! Como é bom e saudável falarmos sobre a vinda de Jesus. Sabe, queridos, e ainda há uma nota no meu coração, que tem pessoas aqui que precisam reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Em Mateus, no capítulo 23, do versículo 39, Jesus faz um lamento. Ele fala assim: haverá um momento em que eles me dirão, bendito que vem no nome do Senhor. Haverá um momento que o povo judeu vai reconhecer que Jesus é o Messias. Mas até eles reconhecerem, eles vão passar por um processo muito doloroso chamado o período da tribulação, ou o período tribulacional. Mas sabe, queridos, Deus te dá uma oportunidade hoje para que você não precise passar por nenhum tipo de problema, por nenhum tipo de tribulação. Os judeus vão ter que pagar um preço, mas Deus te dá a oportunidade hoje de você reconhecê-lo, dele poder sanar a sua dor, resolver o seu problema, e somente em Cristo isso será possível. Então, se você é essa pessoa, você pode vir aqui à frente, os pastores estão aqui, para que você possa fazer a sua confissão e ter a sua vida transformada para sempre e para toda a eternidade. Amém? Eu sei que tem essa pessoa, eu tenho essa nota, e não deixa de sair hoje. Se você deseja fazer uma aliança, por algum motivo está afastado, essas coisas nós insistimos, porque sabemos que trata-se da eternidade. Não é algo passageiro. A nossa vida é um sopro. Temos a certeza somente do agora. É a única certeza que nós temos. Mas se você é essa pessoa, os pastores estão aqui à frente, para que você possa conversar, abrir o seu coração e confessar a Jesus. Amém? Aleluia, nós vamos para um momento agora maravilhoso, que é o momento de dízimo e oferta. E sabe, queridos, Deus, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Uma vez o Senhor me repreendeu, porque quando eu subia ao púlpito para falar sobre dízimos e ofertas, eu falava do amor, que você tem que ofertar com amor, e é tudo verdade. Mas o Senhor falou comigo, você precisa falar o que a minha palavra diz sobre dizimar e ofertar. Porque a gente sabe que é um ato de amor, mas o que a palavra fala sobre isso? Lá em Mateus 25, 23...
Tem a parábola dos talentos, da recompensa, quando Deus vai recompensar as pessoas sobre os seus dons e sobre os seus talentos. Mas diz assim: então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre muito o colocarei. Venha e participe da alegria do Senhor. Isso me sinaliza, queridos, que há um princípio que nós devemos seguir, que é obedecer. Ele fala: se você for fiel no pouco, você também vai ser fiel no muito. Isso é um princípio que ele está falando. O que Deus quer, na verdade, é sondar o meu e o seu coração. E ele diz: e eu vou abrir as janelas dos céus, lá em Malaquias. O desejo dele é dar, é se mostrar. Mas ele está sondando o meu coração e o seu coração, para saber onde tem sido fiel. Até onde há a nossa fidelidade? É no pouco, quando eu não tinha, quando eu não podia, mas eu permaneci sendo fiel? Então eu posso investir muito mais. Porque quando você não tinha, você continuou com o seu coração generoso. Você continuou sendo fiel a mim. Você partiu pão quando você só tinha um pão. Mas você ajudou a igreja, você ajudou ao irmão. Você foi fiel no pouco. Agora, sobre o muito, eu vou te colocar. Deus, ele sonda e ele sabe. Dizimar é um princípio e Deus vela para cumprir com o seu princípio. Se ele diz, querido, que ele vai abrir as janelas, é porque ele vai fazer isso. Mas onde está o nosso coração, também estará o nosso tesouro. É importantíssimo a nossa fidelidade para com o Senhor, para que ele possa derramar uma bênção tal sobre medida na minha vida e na sua vida. E a oferta é o que vai mesmo mover o quebra-cabeça para que você possa prosperar, ideias criativas chegando. Quantas coisas boas o Senhor não tem feito, muito mais Ele fará. Mas mantenha-se fiel, porque Ele fala: você foi fiel no pouco. Agora, sobre o muito, eu te colocarei. Amém? Eu vou orar por você, Pai. Muito obrigada pela fidelidade dos meus irmãos. Obrigada porque nós não precisamos impor o que eles precisam fazer, mas nós, como igreja, estamos instruindo eles a praticar um princípio de obediência, de honra e de fidelidade. Por isso, Pai, eu declaro no nome de Jesus, eles sendo recompensados, porque o Senhor sonda o coração deles. Obrigada, Pai, por cada um aqui nessa noite, sendo alcançado, prosperando em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, amém. Podem vir. Aleluia. Podem se assentar. Vamos dar os avisos. Queridos, nosso coração está com grandes expectativas, porque a gente vai ter no dia 20 e 21, agora de junho, a nossa festa do fruto, qual o pastor passou o cartaz. Gente, vai ser algo que a nossa igreja nunca experimentou. Vai ser literalmente dias de céu na terra. A gente está com grandes expectativas naquilo que Deus vai fazer, nas pessoas que vão estar aqui. Olha, tem tanta coisa assim que a gente está preparando com muito carinho. E tudo isso só vai ser possível com a sua participação.
Durante as semanas, nos grupos, a gente vai estar colocando algumas informações, porque vai ser uma semana bem agitada. A gente vai estar terminando de fazer os preparativos, mas eu preciso e quero te convidar que você possa convidar outras pessoas para estar aqui. Vai ser dias maravilhosos, vai ser um marco, literalmente, para a nossa igreja e para a cidade de Juazeiro. Porque as pessoas passarão e elas vão ficar encantadas com aquilo que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Toda essa redondeza vai ser afetada, porque estamos orando para isso, amém? Então, se você quiser mais informação para participar, como vai acontecer, nos procura, para que a gente possa te dar as informações dessa festa poderosa que vai ser, amém? Aleluia! Tem outro aviso. Domingo que vem, a gente vai estar anunciando na nossa igreja que teremos em julho batismo e discipulado, amém? Então, a partir da próxima semana, a gente vai estar com uma data exata para estar passando para você. Batismo, se você nasceu de novo e deseja se batizar, e as novas turmas do discipulado, amém? Aleluia! O Verbo Gourmet vai estar funcionando. Hoje a gente tem uma comida bem especial. Vocês perceberam que o clima mudou? Ontem, sexta-feira, eu senti frio. Quer dizer, eu tenho sentido frio recorrente, mas tudo bem. Mas o clima já mudou. Então a gente vai ter hoje no Verbo Gourmet uma sopa especial, maravilhosa, e também batata frita. Então a gente vai atender a todo gosto, amém? Quem não quiser a sopa vai ter uma batata frita crocante. Então passa lá para que você venha ser abençoado. Os nossos cultos, eles acontecem às quintas-feiras, às 20 horas, domingo pela manhã, às 10 da manhã e domingo às 19 horas, amém? Aleluia! Você pode ficar de pé? Senhor. Pessoal, a organização da Festa do Fruto, Dona Thaildes, né? Ela está me lembrando que nessa terça-feira agora, né? Ou seja, depois de amanhã, nós vamos ter um café da manhã que nós vamos oferecer como igreja lá no Ceasa, né? A gente, às 4h30 da manhã, vamos estar no Ceasa se concentrando, né? Já vai estar, eles estão nos esperando já, né? Foi divulgado, né? Foi divulgado na rádio lá deles, né? E então eles estão nessa expectativa, né? Vai ser algo realmente extraordinário. Se você nunca viveu uma experiência como essa, e o que é que acontece? Como é muito cedo, né? Já na madrugada ainda, a gente está combinando. Então você pode combinar. Vamos falando com Dona Thaís. Dona Thaís, eu vou. A gente vai fazer um grupo na verdade, a gente vai fazer uma lista no grupo da igreja. Quem é que vai? Para a gente também dividir os carros. Porque não precisa todo mundo sair de seus carros nas suas casas. Quem mora perto, passa, pega o outro, né? Mas todo mundo que quiser participar, vai poder participar. O carro não vai ser problema. Se não tiver muito carro, eu pego o meu, dou 10 viagens, mas todo mundo que for para aí vai. Amém? Então a gente está à disposição e sendo que você se prepare mesmo, porque a gente sabe que muitas pessoas vão ser alcançadas por esse café da manhã. Tá, glória. Outra, é bom, né? Tá melhor do que nós. Outra coisa, gente, durante toda a semana nós vamos estar aqui, ornamentando na frente da igreja, a Virgínia já falou isso, e no sábado, diga sábado, dia 13, no sábado, dia 13, dia 12 é dia dos namorados, especialmente esse ano, a gente não vai fazer para a igreja aqui algo muito, assim, por conta da festa do fruto, a gente vai focar na festa do fruto. Ano que vem vai ser um jantar top, amém? Mas esse ano não. E no sábado, dia 13, que vai ter o primeiro jogo da Copa, né, do Brasil, a gente vai estar aqui com um espetinho, o Verbo Gourmet funcionando, né? A gente está preparando churrasqueira, preparando tudo, em um precinho melhor da cidade, pode ter certeza, para que a gente possa brincar, se divertir aqui, já vai estar todo ornamentado em nome de Jesus. Aí, e a gente vai estar com as TV do lado de fora, som, para a gente brincar como igreja. Você pode até, pastor, não gosta de futebol, mas gosta de folia, né? Então, se gosta de folia e gosta de comer, o lugar certo é aqui, dia 13, amém? Então é isso, vamos orar? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, dispersa nossos irmãos em paz, Pai, coberto com o teu sangue. Guarda, Senhor, a sua entrada, a saída. Nós declaramos, Senhor, um início de semana abençoado.
eles experimentando do teu sobrenatural, da tua graça, sendo abundante, derramado sobre a vida deles, que eles possam ir em paz, em nome de Jesus. Amém. Vão lá passar no Verbo Gourmet para degustação.